Oi pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Vibrando Alto. Para você que é de casa faz tempo, aquele abraço. Para você que chegou agora, aquele abraço também, seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre as novas energias da transição planetária. A ideia é sempre colocar um pouco de humor nas coisas, que tudo fica um pouco mais leve, mais gostoso, né? Então a gente veio aqui hoje trazer para vocês mais informações que a gente tem recebido nos últimos meses, enfim, sobre a transição planetária, o que está acontecendo e assim por diante. Tá. Bem, O que a gente tem percebido, o que a gente tem sentido, tá? Algo grande está para acontecer. Nós temos percebido isso por quê? Porque no astral estamos participando de muitas reuniões intergalácticas, reuniões com outras pessoas também que estão fazendo parte desse movimento, dessa transição na Terra, né? E não somos só nós, tem várias pessoas indo para as naves e recebendo informações e entrando em contato com seres de vários tipos, de várias falanges. Então, não é uma coisa assim aqui, entendeu? É uma coisa global mesmo. O Fernando também teve uma oportunidade dele ele fazer uma viagem astral lúcida e ele foi levado numa nave muito grande mesmo. E nessa nave tinham vários seres de vários lugares diferentes, várias pessoas lá inclusive, e que estavam se preparando para fazer um anúncio, um grande anúncio, e também era algo muito grande. O Fernando acabou voltando pro corpo, depois ele dormiu de novo e acabou voltando para lá, pra nave de novo, mas já tinha passado o anúncio e tudo, e as pessoas já estavam com uma cara mais séria, uma energia diferente no ar, de que algo realmente muito sério estava no ar. Então estamos sentindo uma urgência de acelerar um pouco esse trabalho, né, de despertar e auxiliar as pessoas o máximo que a gente puder. Inclusive uma dessas coisas que a gente vem sentindo muito forte é o fato de se reunir com mais pessoas em prol de um propósito maior, né, para fazer uma meditação coletiva, se reúne para, para trocar reiki e outras terapias, né, um faz no outro, assim por diante, ou então para enviar para alguém, então se encontrar para conversar, para trocar experiências, porque às vezes o que você experienciou complementa a experiência da outra pessoa, e a pessoa consegue entender um pouco melhor todo aquele contexto que está acontecendo. Então a gente vem sentindo isso muito, muito, muito forte, que o momento Precisa realmente de tirar a bunda da cadeira, sair do armário espiritual e realmente, né, vestir a camisa, né, com firmeza, com fé, com propósito, um foco bem maior no amor universal, para que as coisas comecem a fluir de uma forma mais preparada, vamos dizer assim, para que quando mais coisas acontecerem, que vão acontecer, a gente não sabe quando, mas vai. Para que as pessoas estejam já mais preparadas para ajudar outras pessoas que também vão passar pelo despertar e outras coisas que podem acontecer também. Lembrando, a gente está aqui trazendo as mensagens, as informações que a gente teve acesso. O intuito não é colocar medo em ninguém, muito pelo contrário. Quando a gente traz informação, qualquer pessoa, né? Informação é luz e luz é expansão da consciência. Então, se você está recebendo essa informação, para você integrar, né, e fazer o seu trabalho que deve ser feito. Então, assim, não é só a gente que recebeu essa informação, não foi só nós que temos essa sensação de o plano espiritual tá querendo acelerar as coisas, está pedindo mais urgência nas coisas, nos projetos, né? Mas a gente percebeu que como a gente está aqui em Gonçalves, Minas Gerais, tudo conversando com várias pessoas daqui da região e de fora também, de São Paulo, de vários outros lugares, a gente percebeu que muita gente tá com a mesma sensação e tá tendo experiências também similares no astral, né? Inclusive, a gente pôde acompanhar, acho que foi esse mês passado agora, de uma hipnoterapeuta
de fora do país, do Brasil, que fez 4 consultas, né, 4 hipnoses lá, e as hipnoses foram muito similares mesmo. E foi muito interessante essa sincronicidade, porque é como se a espiritualidade quisesse mostrar um outro lado pra mim. Então eu também tive uma experiência no astral que não foi muito das legais, né? Tipo, não foi muito boa, mas eu entendi por que foi mostrado, né? Qual foi o propósito de eu ver aquilo, de eu perceber aquilo. E aí no dia seguinte eu vi esse vídeo dessa hipnoterapeuta trazendo 4 sessões que falavam coisas muito similares, assim, entre si. E são 4 sessões de pessoas que não se conheciam, de lugares diferentes do mundo, né? Isso. Então, o que acontece, assim, também, outra coisa também que eu acho que vale a pena colocar aqui, antes de, né, falar realmente o que tá acontecendo, ou o que pode acontecer, né? Então, o que a gente tem percebido é que as pessoas também que frequentam o espiritismo, as casas de Umbanda e outros lugares, estão falando muito em um desencarne em massa, né? Que a espiritualidade como um todo está se preparando para um desencarne em massa e está tendo muito mais hospitais espirituais em várias cidades, em vários lugares e tal. Então esse é uma das coisas que eu queria trazer aqui, né? E para complementar essa questão que eu falei antes, o que acontece? Acho que o Fernando pode explicar melhor. Quer falar? Depois eu falo a minha experiência. Não, é que assim, essa hipnoterapeuta, ela segue uma linha de trabalho baseada na Dolores Cannon, que já se foi, enfim. Então, nessa linha de trabalho, que é uma hipnose quântica, vamos dizer assim, a terapeuta consegue chegar até o nível de ir ao superior, né, de seres de outros lugares, enfim, para trazer as informações, né. E as informações que ela tem trazido, não só nessa vez que a gente viu que eram 4 hipnoses diferentes, mas já ao longo dos últimos 2 anos, é que de fato tem algo iminente a acontecer, né? Tem pessoas que falam que esse grande fato liga-se à atividade solar, tem pessoas que relacionam com outras coisas, mas independente de uma coisa ou outra, o que é muito interessante é que elas trazem a mesma linha de raciocínio, do tipo, algo muito grande vai acontecer, que vai ser visível, né, a todos a olho nu, então vai ser algo global de fato, e que depois que acontecer essa grande coisa, enfim, que algumas coisas serão feitas. Como a gente não sabe como o planeta vai reagir a esse grande evento, vamos dizer assim, que tem pessoas, que ele falou, que já estão indo para as naves fazer treinamentos, assim por diante, que essas pessoas, nesse momento que acontecer esse grande evento, que os véus serão tirados, né? E elas vão relembrar todos os treinamentos que tiveram em naves, todas as informações, para que elas possam ajudar as outras pessoas que não tiveram os mesmos treinamentos. E né? Isso que ele está falando veio nesse vídeo dessa hipnoterapeuta que fez essa hipnose com 4 pessoas. E as 4 pessoas relataram essa experiência de ir toda noite pro astral, participar de um treinamento, e que elas eram responsáveis por algumas áreas, né? Inclusive eu me lembro que uma das pessoas era responsável por juntar as famílias novamente depois desse grande acontecimento, porque as pessoas que receberiam essa onda, né? É uma onda energética que vai bater nas pessoas e muitas delas não vão resistir a essa super onda que vai vir. E eu tô falando de onda energética, tá? É como se fosse alguma energia mesmo que vai vir pra gente, vai acelerar o nosso organismo, passar por todo o nosso corpo, enfim. E muita gente não vai suportar essa vibração e vai desencarnar. E muita gente vai conseguir passar por essa vibração, só que vai ficar meio perdido, porque são pessoas que vibram legal, que estão numa frequência diferente, só que não tem o conhecimento ainda, né? Então são crianças, adolescentes, pode até ser pessoas, né, com mais idade, tudo, que vão estar meio que assim deslocadas, e que quando essa onda bater, elas vão ficar em um estado de hipnose, um estado de zumbi, assim, elas simplesmente vão estar comandáveis, né? E aí essas pessoas que estão recebendo treinamento nas naves vão ser as pessoas responsáveis por pegar essas pessoas que passaram pela onda, mas estão nesse estado zumbi,
e encaminhar para essas naves para que elas se reencontrem com as suas famílias. E aí dentro dessas naves, elas vão ser colocadas num tipo de tecnologia que vai instalar as memórias do que realmente aconteceu a nível energético. É como se fosse tirar os véus, né? Que nós todos temos vários véus, enfim, então seria como se fosse tirar os véus que cobrem tudo que já aconteceu, toda a história da Terra, tudo que está acontecendo e assim por diante. Isso. Entendeu? E aí as pessoas que estão fazendo esse treinamento, quando elas voltam para o corpo, muitas delas não lembram o que estão fazendo. E então geralmente também não é que geralmente, mas tem muitas pessoas que elas não estão até envolvidas no meio espiritualista e tal, mas elas estão vibrando em uma outra, um outro patamar, e elas estão sendo levadas para fazer esse treinamento. Só que quando elas voltam para o corpo de manhã cedo, quando elas acordam, enfim, é como se eles colocassem, eles bloqueassem esse acesso nessa parte do cérebro da pessoa desse treinamento que ela fez. Então ela volta como se ela tivesse tido sonhos normais e ela não se recorda da experiência que ela teve lá, né? Mas quando essa onda de energia bater, passar pelo corpo da pessoa que está em treinamento, essa parte do cérebro que foi bloqueada, ela vai desbloquear automaticamente, porque é aquilo, eles não querem que as pessoas fiquem desesperadas, eles não querem que as pessoas fiquem ansiosas, que tem gente que não consegue trabalhar com essa questão da ansiedade, né? Quer que as coisas aconteçam rápido e lá. Só que não é assim. Tem que ter um discernimento de entender que não é no nosso tempo, é no tempo do universo, no tempo que tem que ser. E a gente tem que confiar e acreditar e acabou, entregar, né? Então, para algumas pessoas é melhor que elas não se recordem, pelo menos naquele momento da vida delas. Então é feito isso, né? E, enfim, né? O que eu tive de experiência com o outro lado dessa moeda? Vamos dizer assim. Eu tive uma experiência onde eu tava num sonho normal, era num casamento, de manhã, com pessoas que eu gostava muito e tudo, um vestido dourado, e de repente a cena mudou completamente, eu já tava num lugar fechado, como se fosse um salão de festas fechado, como se fosse esses casamentos de salão de igreja, assim, e eu vi várias pessoas conhecidas lá. Elas não estavam no mesmo lugar que eu estava antes, no sonho anterior. Eram outras pessoas, né? Consegui perceber um tipo de padrão entre as pessoas, né? Pessoas que vibram no medo, que são muito apegadas às religiões, que são muito julgadoras, né? Que tem bastante preconceito, né? Esse tipo de coisa. Então são pessoas muito apegadas aqui ainda na matéria e nas suas crenças. E eu achei estranho aquilo, como que eu tava em um lugar, aí de repente o cenário mudou e eu tava em outro. Então eu fui tendo a consciência, foi vindo a consciência de que eu não devia estar ali, o que eu tô fazendo aqui, né? E as pessoas estavam com traje de gala, como se fossem de um casamento, de vestido longo, de terno. Algumas me cumprimentavam. E eu quis sair dali, porque eu comecei a sentir uma energia que não era legal, né? E aí eu olhei ao redor e eu vi que tinha uma saída só. Tinha algumas janelas, mas tinha só uma saída. E eu comecei a descer algumas escadas. E eu percebi que tinha uma longa fila até o final da rua, assim. E eu consegui ver, porque eu tava mais pra cima. Então eu desci e fui dando licença e passando pelas pessoas passando. E ao longo do que eu fazia isso, passava pelas pessoas, eu vi que tinham várias pessoas como se estivessem guardando a fila, né? Como se fossem soldados, assim, eram homens e eles estavam com armas, né? Alguns tinham um facão, outros tinham metralhadora, coisas assim. E eles estavam em pé, encostados no muro. E era, tipo assim, muito estreito, só dava pra passar duas pessoas assim de ladinho, sabe? Nesse lugar. E eu fui passando, que eu queria entender onde que eu tava. Tava escuro, tava noite, né? Não tinha estrela, era como se fosse na cidade, meio avermelhado o céu. E no que eu cheguei lá na frente, tinha uma pessoa, um homem da minha frente. E esse homem, eu comecei a cutucar ele, eu queria saber o que estava acontecendo, perguntava o que estava acontecendo. Eu olhei para trás, as pessoas, todas elas hipnotizadas, assim. Elas estavam num estado zumbi mesmo, elas não respondiam, elas não sorriam, elas não olhavam no seu olho, elas simplesmente estavam olhando para frente esperando o comando.
o que foi, né, totalmente de encontro ao que a gente relatou agora há pouco dessas hipnoterapias aí. E aí, o que aconteceu, né? Fiquei assustada já, porque tinha alguma coisa muito errada, que eu era a única pessoa que estava ali fora dessa hipnose, então quer dizer, né, queriam que eu visse o que estava acontecendo. E esse cara na minha frente tinha uma pessoa chamando do outro lado da rua e ele foi. E eu fui perto e eu ouvi, fui mais perto e eu consegui ouvir ele falar: olha, agora você vai andar no final dessa rua, tinha como se fosse um final de rua com um portãozão aberto e era como se fosse um galpão, uma garagem escura. E aí ele falou pra essa pessoa: olha, agora você vai pegar e vai andar até dentro desse galpão, lá no final, vão ter pessoas lá, elas vão te espancar e você vai deixar elas te espancar em silêncio. E ele só fazia assim. Aí ele falou assim: depois que elas te espancarem, elas vão te matar e você vai deixar, tá? E ele fazia assim e ele foi andando pra lá. E eu entrei em desespero, porque eu vi o que estava acontecendo, as pessoas estavam hipnotizadas, não estavam conseguindo raciocinar, não estavam ali e simplesmente obedeciam o que estava acontecendo. Eles perceberam, é lógico, que eu estava prestando atenção, que eu não estava hipnotizada e começaram a correr atrás de mim, com essas facas e tudo querendo me matar, me acertar. Então eu acordei com o Fernando me acordando, me chamando aqui, né, no corpo físico. Eu achei totalmente estranho, porque não tinha visto filme nenhum, né, a gente nem tem televisão, tipo, raramente a gente coloca algum filme pra assistir, não é filme de violência. Eu não tinha lido nada nesse estilo, não estava vibrando baixo, né? Tava assim uma semana maravilhosa, com pessoas maravilhosas, conectadas, meditando, com frequência super do bem, super legal. Então por quê, né? E depois eu vi esse vídeo da hipnoterapeuta. Como é que é o nome dela? Alison Cole. Alison Cole. E eu vi esse vídeo dela, né, falando sobre essas 4 experiências de regressão que fizeram. E aí eu falei: nossa, então queriam me mostrar isso, que essa onda vai bater, né, nas pessoas, e aquelas pessoas que estiverem vibrando baixo, no medo e etc., que não, vamos dizer assim, que não alcançarem, né, o estado de despertamento, elas vão entrar nessa inércia, nesse modo zumbi, e os seres que são obscuros, que estão por aí ainda tentando sobreviver de alguma maneira, vão se aproveitar deste grande momento para recolher o máximo de pessoas que eles puderem para eles, né? Então fica aí para vocês também essa partilha no caso ali, que achei muito interessante a gente compartilhar as duas questões, né? Porque às vezes a gente pensa em transição como uma coisa assim, várias flores caindo do céu, e não é assim, né? Então a gente tem que sempre estar vigilante, orar e vigiar, né? Sempre, e assim, buscando se desenvolver, buscando sempre estar em contato com a nossa essência, jamais esquecer disso, porque são momentos assim, que daqui pra frente... pensou, aconteceu, sabe? São momentos muito cruciais que a gente está vivendo como coletividade. O fato orar e vigiar é uma expressão que retrata muito o momento que todos nós estamos vivendo. Então, de fato, a gente sente que o momento pede mais firmeza nas práticas espirituais, seja qual que você tenha. Se você vai no centro, na igreja, qualquer coisa, mas de fato a conexão com você mesmo, com tudo que é. Então pede muita disciplina também para que seja feito com mais constância, né? E pede ancoramento da energia universal. Então o que quer dizer isso? A gente tem que sair do nosso casulo e buscar conhecer pessoas novas que estão vibrando na mesma vibração que a gente, e fazer grupos, nem que for de 3, 4, 5 pessoas, para meditar toda semana, sabe? Mesmo que for assim, não consegui naquela semana e se reunir, mas pelo menos no mesmo dia vocês vão lá e tá meditando, né? É muito importante ancorar essa energia aonde a gente tá, em todas as cidades, no mundo inteiro. Então, faça a sua parte, vamos se reunir, vamos se encontrar. Aqui a gente chegou aqui, nossa, foi assim uma coisa muito louca, porque a gente começou a se conectar com pessoas
de repente, né? E pessoas que já estão vibrando nessa vibração, a gente já tá se encontrando no astral, são coisas muito loucas que estão acontecendo. E é real, é muito real. Então a gente precisa se fortalecer em grupo, sair do individual, procurar. Se a gente não tem amigos, vai procurar participar de alguma meditação, de alguma palestra espiritualista, e aí você vai conhecer pessoas ali, aí propõe fazer um grupinho de meditação, sabe? Age, faça alguma coisa, né? Não fica esperando o evento acontecer e você tá ali meditando lá. Não, porque a gente precisa lembrar que a gente faz parte de um todo, de um coletivo. A gente não pode só querer o nosso bem e falar assim, não, eu tô vibrando bem, então eu vou passar por essa onda. Não é bem por aí. A gente precisa fazer a nossa parte, todo mundo tá assistindo. Lembre-se disso, né? Se você quer fazer só a sua parte lá sem ajudar o outro, o que é isso, será? O que isso fala sobre você? Então, tem que parar pra refletir e fazer mais um trabalho interno aí, né? A gente tá na hora de começar a botar a mão na massa mesmo, começar a fazer e reunir as pessoas, né? Então, vamos ancorar a energia, gente. Assim, última coisa que eu queria falar também é que as pessoas que trabalham com cura, né, seja Theta Healing, seja cura de crenças, cura Reiki, de, né, qualquer tipo Reiki, de cura. cura energética, passe, Mahikari, que tem o Okiyomi, o Jorei, todas as modalidades de cura que você, ou dentro de religião ou fora de religião, que você faça, ou alguma intuída, canalizada por você, se prepara porque vai chegar cada vez mais pessoas para você, tá? Porque a gente tá num momento onde as crises vão ser tão agudas ao ponto da pessoa ter realmente a necessidade de buscar ajuda. E um médico não vai conseguir sanar essa dúvida, não vai conseguir dar acalento, não vai conseguir curar, porque é energético, é espiritual. Muitas das coisas que estão rolando, a maioria delas é espiritual e é energético, e também das coisas que a gente consome, etc, né? Um percentual também falta consciência nisso também. Mas se preparem e, se puder dar uma recomendação, procure atender de vez em quando, assim, uma vez por semana, as pessoas gratuitamente, para quem não pode contribuir, por exemplo, né? Ou para quem pode contribuir só o que puder, para que essa energia gire. Então pode ser R$1, 50 centavos, o que a pessoa tiver, né? Mas fica a sugestão, porque a gente precisa cada vez mais dar abertura para que essa energia flua em todas as pessoas. Então, as pequenas coisas que a gente puder fazer para modificar a coletividade, uma pessoa que seja, fazer a energia dela se elevar, se alinhar os chakras dessa pessoa para ela receber mais luz, é melhor pro todo, entendeu? Então vamos lembrar disso, assim, as pessoas elas vão estar cada vez mais perdidas, a sensação de estar totalmente perdidas. Então a gente precisa fazer alguma coisa, quem tá consciente precisa ajudar, precisa auxiliar de alguma forma. E aí eu acho que cada um tem a consciência para saber o que pode fazer, né? O que eu posso fazer? Se eu tô só na minha casa, sentado, sem fazer nada, fazendo as minhas práticas pessoais, o que eu poderia fazer hoje para ajudar alguma outra pessoa? Talvez ir numa creche, ajudar a dar reiki nas crianças, ou num asilo, ajudar a fazer reiki nos senhores lá e as senhoras, né? Ou num hospital, não sei. Ou só até de estar mesmo junto e conversar. De conversar, ou até mesmo, né, levar essa... Às vezes tem pessoas que precisam de amor, de um abraço, de um carinho. Tem uma super amiga aí que fazia parte dos... Como é que é? Dos palhaços lá, que sorria, né? Amigos, Doutores da Alegria. Doutores da Alegria, isso é maravilhoso, isso é fantástico, né, gente? Tem muitas formas que a gente pode ajudar a coletividade, as pessoas que estão passando por necessidade, né? De colocar um nome lá para mandar passe ou mandar um reiki. Então, assim, vamos procurar ajudar as pessoas. Vamos sair do nosso círculozinho e vamos explorar mais, vamos se abrir mais, vamos ajudar mais, tá? E não é assim forçar ajuda, é ajudar quem quer ser ajudado. Tem muita gente querendo e muita gente vai bater na sua porta pedindo ajuda se você der essa abertura, pode ter certeza, tá bom? E assim, já antes de tudo, agradeço de coração a você que faz isso já, que já se abre, que já se dedica, que já... sabe, tá fazendo a sua parte, porque por conta de você, de cada um de vocês que fazem a sua parte, é que a gente tá conseguindo avançar cada vez mais nessa transição.
e ela começa daqui de dentro para ir para fora. E a gente tem certeza absoluta que a gente vai conseguir, né, materializar esse novo mundo cheio de amor e alegria juntos. Então, é isso aí, de coração em coração a gente chega lá, né? Tá bom? Gente, gratidão imensa por vocês estarem aqui, todo amor e carinho. Se você tiver alguma mensagem também que você já ouviu falar, já recebeu direcionamento, Já teve visões e tudo. Compartilha aqui embaixo, vai ser de muita importância, porque a gente é cada uma pecinha do quebra-cabeça e ele vai se juntando, tá? É isso aí. Por favor, não deixa de compartilhar. E compartilha esse vídeo também com as pessoas que você sente que estão preparadas para ouvir as palavras desse vídeo aqui sem se desesperar, né? Lembrando que a ideia é só trazer informação e não causar nenhum tipo de medo a ninguém. Exatamente. Nós não estamos no medo, nós não vibramos no medo. Nossa intenção é só conscientizar, trazer informação. Isso faz parte de nossa missão. Gratidão. Um beijo enorme no coração de vocês e até um próximo vídeo. Namastê.